Esse é o roteiro desse review. Esse vídeo provavelmente vai ficar grande e seria muito bom se eu conseguisse fazer ele sem nenhum corte. Seria assim o sonho da minha vida. O que provavelmente não vai acontecer. O vídeo vai ficar grande, vai ter uma porrada de corte, mas eu vou tentar fazer o meu melhor para isso não acontecer. Assim vai facilitar a minha vida na hora da edição para eu conseguir só ir colocando as imagens. Vambora, galera! Esse review, gente, esse capítulo tem muita coisa para falar, A batalha pode não ter sido mostrada e eu queria não focar esse review nessa discussão porque eu até pensei em fazer um vídeo à parte sobre isso, tentando argumentar um pouco sobre os prós e os contras relacionados a isso e como isso de certa forma tem se tornado algo incômodo pra gente que acompanha o One Piece, que é justamente a falta de batalhas, né? A gente acaba muitas vezes tendo que ser saciado somente com essa troca de golpes que já tá extremamente manjada. Não tem como negar isso, tá extremamente manjada sim o fato de o que é mostrado das batalhas ter sido simplesmente os caras lá, pô, trocar espadão, pô, trocar porrada. Geralmente agora tem sido com espada, né, nessas últimas batalhas aí. Mas só aquela troca, pô, com Oden, com Barba Branca também, sabe? Mas pelo menos dessa vez teve algo diferente, tiveram algumas coisas a mais ali, pelo menos naquela simples troca de golpes que já gera mais discussões pra gente, o que é o lado positivo do lado negativo da coisa toda. Então vamos começar falando do começo, que é o Barba Branca. Quem foi em cima de quem? Não, o Barba Branca ainda não tinha chegado. Quem foi pra cima foi o Oden, logo de cara pra cima do Roger, cortou lá os randoms, porque mesmo que seja o bando do Rei dos Piratas, tem que ter uns randoms lá quaisquer. Ele foi pra cima do Roger, meu amigo. O Roger simplesmente chegou acima. Eu até esqueci de falar disso, né? Que o pessoal até reparou que ele coloca a mão quase como se fosse um Gear Second ali, quase como se ele estivesse preparando para dar um socão, mas ele dá uma rasgada, filho. Uou! Que o Oden sai voando, meu. O Oden, você vê que ele tenta defender com as espadas viradas para baixo, mas mesmo assim o corte parece que passa, até de fato, até porque consegue ferir o Oden, né? O corte consegue passar da defesa dele, lança ele voando e o cara depois aparece ensanguentado. Ele não é derrotado, seria até meu irmão. Se ele tivesse sido derrotado, ia ser uma vitória assim, eu não sei nem o que dizer, mas ele não foi derrotado, voltou pro cenário, mas chegou o Barba Branca, né? Chegou o Barba Branca, tipo assim, o Roger falou, mano, sai daqui que eu não quero papo com você não, nem te conheço. Não, tipo assim, ele até tava interessado pra saber quem era o samurai, tipo, mas assim, meu irmão, só lançou assim, meu papo não é contigo. O meu papo é com o teu capitão, quase como se o Mihawk estivesse falando lá, que nele chegou pro bando do Shanks e falou só, ô, aqui, Restolho aqui, ó, quero falar que tem um papo aqui com vocês não, cadê o chefe de vocês aí? Eu quero isso, eu quero o chefe de vocês. E aí, de fato, a gente teve o choque de porrada, o choque... Ih, caraca, não, já apareceu um negócio ali, achei que ia acabar a bateria, alguma coisa do tipo, acabar a memória, sei lá. Mas não, foi só alguma coisa que apareceu ali no LCD. Meu irmão, chegou o momento. Essa troca de golpes ali tem coisa pra gente falar. Porque o choque, ele nem chegou a acontecer. As espadas, elas nem chegaram a se cruzar. E quando eu vi aquilo nos spoilers, eu falei, mano, não é possível que o Oda, ele tá cortando a única parte da luta que a gente vê, que é tipo o momento do clash das espadas. Tipo, como é que pode o Oda tá cortando isso? Mas não, aquilo foi intencional. O fato das espadas não se cruzarem foi intencional e aquilo tem um propósito, porque os próprios personagens, né, um deles, se não me engano o próprio Oden, eu não lembro agora quem fala exatamente no capítulo, mas é ressaltado isso, que as espadas não estão nem se tocando. Agora, gente, vamos falar aqui, porque antes dessa troca de golpes acontecer, existem tanto na espada do Roger quanto na Naginata do Barba Branca, ambas armas estavam com o haki do armamento negro. Isso aí a gente já tá ligado, mas tava saindo aquela aura escura, como se o haki da observação, o haki do armamento estivesse vazando, assim como foi com a cena do Zoro lá em Dressrosa. A cena do Zoro ativando o haki do armamento pela primeira vez, o haki do armamento preto pelo menos, né? Da primeira vez lá em Dressrosa também deixou o que pareceu ser de fato o haki do armamento vazando da espada.
como se tivesse realmente um excesso de haki do armamento que estivesse sendo usado ali, que até gerou diferentes interpretações. Uma delas seria o possível descontrole do haki do armamento, tipo assim, eu não consigo dominar o suficiente meu haki do armamento e por isso ele fica vazando, o que até faz sentido. Ou é de fato um excesso de haki do armamento tão grande que é simplesmente para demonstrar isso, para ressaltar isso, para realmente mostrar, para evidenciar o fato de que eles têm muito haki do armamento ali sobrando para conseguir usar. E no caso deles dois, do Roger e do Barba Branca, estava numa proporção muito maior do que foi no caso da espada do Zoro, que foi assim, um fiapinho, foi assim... Foi um girinozinho ali de haki do armamento que saiu, diferente do Roger e do Barba Branca, meu amigo. Que a parada ali tava como? Saindo horrores ali de haki do armamento. A diferença é que aquela fisionomia daquele efeito parecia muito mais um efeito de raio, um raio negro saindo das espadas, das armas, do que, por exemplo, no caso do Zoro, que estava algo mais um pouco maleável. Eu não sei se isso tem algum propósito, ou se, por exemplo, o Zoro ele tivesse um excesso de haki do armamento maior vazando, também seria o mesmo caso ali, né? Também teria essa mesma fisionomia que foi no caso do haki do armamento dos dois ali. Mas teve essa fisionomia de raio, teve essa aparência de raio mesmo. E outro detalhe relacionado a raios é que o próprio choque de poderes entre os dois também liberou sons de raios. Também liberou o famoso bari-bari. Só que esse bari-bari ele não tem necessariamente a ver com o haki do armamento deles, mas é muito comumente usado na troca de haki do rei. Ou seja, por mais que a gente tenha esse detalhe aí dos raios negros, o que aparentam ser os raios negros de haki do armamento saindo das espadas, o fato de você ter um efeito sonoro de eletricidade não parece ter a ver com isso, porque a gente já teve esse efeito sonoro sendo usado somente em colisões de haki do armamento, de haki do rei. Desculpa, quando a gente teve em Dressrosa, tanto o Luffy quanto o Doflamingo, os dois cruzando o haki do rei ali, também teve esse efeito sonoro quando o Luffy e o Katakuri estavam lutando. E naquele momento ali era simplesmente o haki do rei. Eles simplesmente estavam ali se olhando e trocando o haki do rei. Também tava o efeito sonoro de eletricidade. Então, por mais que tenha tido esse detalhe do haki do armamento ali, parecendo um choquezinho elétrico ali na fisionomia dele, não parece que o efeito sonoro tenha a ver com isso. Ele, pelo menos no histórico, tem a ver simplesmente com o haki do rei. Nossa, gente, falei pra caraca. Até agora não teve nenhum corte. Esse é o primeiro corte que eu vou fazer. Tô sinistro, hein? Tô sagaz. Meu irmão, gente, o choque das espadas nem aconteceu. Aí gerou a dúvida no pessoal, levantou a seguinte questão. Pô, mas será que isso é simplesmente o fato deles estarem usando o haki do rei? Será que é alguma coisa a mais? O que acontece é que, com esse papo de haki brocador, o famoso haki que destrói por dentro, está sendo evidenciado agora nos últimos capítulos, pode ser o caso dos dois estarem usando aquele haki do armamento poderoso, também essa técnica de haki do armamento nas próprias armas deles, e assim as espadas elas nem chegam a se encostar, porque é essa a definição dessa técnica de haki do armamento, é você simplesmente não precisar encostar no oponente e mesmo assim você conseguir causar um dano interno no oponente. Então faz sentido essa técnica estar sendo aplicada entre os dois aí. E aí a gente para pra pensar, bom, mas por exemplo, isso não aconteceu quando o Barba Branca furou o Aokiji, por exemplo. Isso foi algo que recentemente postaram lá no grupo do canal. Perguntaram isso. E aí, meu irmão, ele não usou essa técnica? Por quê? O que está acontecendo? Ele não usou nem haki do armamento normal? Aquela técnica naquele momento não tinha sido criada. Então, meio que... beleza, por mais que a gente tente criar um malabarismo para tentar explicar isso, a gente pode simplesmente apelar para o furo de roteiro, porque naquele momento não tinha isso ainda. Aquela técnica, por mais que existisse lá o Sentomaru mandando a palmada lá, que teoricamente é isso também, os almirantes também conseguindo fazer a defesa de haki do armamento para parar o ataque do Barba Branca, a aplicabilidade dessa técnica ser usada como um ataque de mão fechada que causa esse efeito de destruir por dentro, isso em si não existia. Isso provavelmente foi criado agora, né, nesses últimos tempos aí pelo Oda. Então, dá pra gente entender como um furo aí, mas enfim, né, o negócio de haki do armamento
tão complicado, gente. Não perde muito, não queima muitos neurônios com isso não, porque é um negócio que às vezes você para pra pensar e vê que não vale tanto a pena assim tentar entender, né? Mas a gente faz o possível aqui. Agora, gente, vamos falar aqui da batalha, do cenário da batalha no geral. Minha garganta já tá secando, tanto que eu tô falando aqui. E olha que eu não tô nem na metade, eu tô muito longe da metade ainda. E eu já falei aqui, já tem 10 minutos de material bruto. A batalha durou 3 dias. Não preciso nem lembrar que a batalha dos dois almirantes durou quanto mesmo? Durou quanto mesmo? Ah, é. 10 dias, é muito tempo, né? Ah, tá bom. Só não queria falar nada, não. Só queria lembrar esse detalhe mesmo. Assim, não tô querendo dizer nada. Enfim, interpretem como vocês quiserem. Agora, o bando dos dois se enfrentaram e todo mundo ficou naquela... Como assim? Como assim os bandos se enfrentaram, sendo que de um lado a gente tem o Roger, beleza, né? Vamos tirar aqui os capitães, mas do lado a gente tem o Rayleigh, o Copper Gaban, que apareceu ali bem evidenciado nesse capítulo, que a gente ficou, caraca, mano, ele ao lado do Rayleigh ali, como se estivessem realmente fazendo uma dupla, e aí o Roger depois, né, quando o Oden ia pra cima deles, o Roger queria falar, o que já se jogou na frente ali falando, não quero que vocês se machuquem, deixa que eu cuido disso, né, realmente lá querendo ser o fominha pra conseguir lutar só ele mesmo, né, nem deixar os outros lutar ele queria, né, mas mesmo assim, eles são colocados ali meio que como uma dupla, muito parecido com o Zoro e Sanji ali, né, meio que os dois lado a lado ali, não necessariamente com o mesmo nível, já dizendo ali, né, mas eles como uma pequena dupla ali, meio que a linha de frente depois do Roger, né, mas o pessoal ficou revoltado, mas como assim? Um bando que tinha o Rayleigh, os Copper Gaban, que o Rayleigh pelo menos, né, tava também aparentemente no seu auge, vão enfrentar e vão ter trabalho e vão lutar de forma equilibrada contra um Marco Aprendiz, contra o quem mais? O Jozo também, que mal teve destaque, a gente nem sabe se tinha fruta naquela época já. Os caras no monstro, tipo, o máximo que poderia ali ter de alguém com alto nível seria o Vista, por exemplo, e o próprio Oden, né? Que seriam os dois que talvez tenham feito frente, né? A frente, pelo menos ali, contra o Rayleigh e os Copper Gaban. Os mais prováveis seriam o Vista e o próprio Oden mesmo, e aí, no caso, a gente poderia justificar com isso, ao meu ver, né? Não teria tanto problema aceitar isso, não precisaria ser o Marco Aprendiz conseguindo lutar de igual para igual contra o Rayleigh no auge, sabe? Eu acho que não precisaria chegar a esse ponto. Os novatos, eles poderiam ter se enfrentado ali, né? Não precisaria, por exemplo, isso aí que eu falei, o Marco contra o Rayleigh. Já tinham outros dois ali que seriam capazes de fazer frente aos dois principais do outro bando, então nisso já fica um pouco mais equilibrado. E o resto do bando é resto, filho. E aí os restos vão se enfrentando que um anula o outro, sabe? É meio que, tipo, desconsiderável praticamente, né? O pessoal mais novato. Shanks versus Barba Negra. Isso foi algo que essa semana, depois de eu ter gravado e lançado o review até, eu fiquei, ih, caraca, maluco! Mas vai ser agora! Eu já fiquei, mas vai ser agora a batalha dos dois? É agora que ele vai levar a cicatriz? O Shanks vai levar a cicatriz agora, não tem como, gente! Mas aí os caras cortaram meu barato, lembrando de um capítulo recente até, que foi no flashback ainda do Oden, quando mostra a despedida do Oden do bando do Roger. Aparece o Shanks e aparece o Bug também, o pessoal, mas o Shanks ainda não tinha a cicatriz no olho dele. Então, aquela cena da despedida do bando do Roger e esse acontecimento sendo o momento em que marca a entrada do Oden no bando do Roger, ou seja, algum tempo antes, não teria como o Shanks ele ter ganhado a cicatriz se depois ele aparece sem a cicatriz ainda. Eu fiquei, putz, mano, mas tinha que ser agora, cara. Eu fiquei, não, mano, o Oda ele tem que corrigir isso no volume, não é possível, tem que ter sido agora, mas não aconteceu. De fato, não aconteceu, mas é ainda estranho o fato de que, quando a gente vê a execução do Roger, que tá muito próximo de acontecer, ele tá relativamente bem próximo de acontecer, quando a gente vê a execução dele e as duas aparições, né, os dois momentos do mangá, que a gente vê o Shanks naquela execução, em ambas as cenas a gente não vê o rosto, pelo menos o rosto total do Shanks. Então é muito estranho o fato do Oda ele ter escondido o rosto do Shanks nesse momento da história, na execução do Roger. Será que ele não estava tramando querer colocar o Shanks com a cicatriz já naquela altura? Ou ele estava ainda em dúvida se colocava e deixou e meio que ali subentendido, pode ser que sim, pode ser que não, para depois ele pensar em definitivo? Talvez nem tenha acontecido naquele momento da história, na execução do Roger. De fato, talvez tenha acontecido depois. Uma ideia até que meu brother Rony Silva, um grande abraço a ele aí, ele deu uma ideia até interessante, que talvez o próprio Shanks ele tenha ganhado a cicatriz em um momento posterior,
quando ele estivesse formando o próprio bando depois da morte do Roger, quando ele estivesse formando o próprio bando e tivesse enfrentado, ou pelo menos tentado enfrentar o bando do Barba Branca, porque a gente tem que lembrar a fala do Law, quando ele fala que os próprios Yonkou, os imperadores, eles foram caras que lutaram até mesmo com o Barba Branca disputando territórios. Então, teoricamente, o Shanks ele teria que ter lutado com o Barba Branca também, só que será que ele não lutou com alguém antes? Será que ele talvez não tenha se deparado com o próprio Barba Negra num desses encontros aí? Talvez até tenha tido essa luta num determinado momento, numa determinada ocasião como essa. Talvez o Shanks até tivesse pensado como esse cara não é um comandante, por exemplo. Talvez ele até realmente tenha se surpreendido, ele de fato se surpreendeu, mas de fato ele tenha tido naquela ocasião ali o exemplo, a real noção da dimensão que o Barba Negra escondia, mesmo sem demonstrar nada dentro ali do bando, só fazendo o mínimo. É como se, por mais que ele tenha participado, por exemplo, dessa batalha contra o bando do Roger, é tipo assim, aquele esforço mínimo ali, vou só fazer o necessário para não me expor demais. Talvez naquele momento ele nem pensasse muito nisso ainda, né? Nesse momento da batalha dos dois bandos. Mas, pelo menos mais pra frente, né? Quando ele começou a armar o plano dele, talvez ele tenha começado a se segurar ali para não mostrar poder demais e tenha continuado oculto mesmo, né? Não crescer dentro do bando, mas em algum determinado momento pode ser que o Shanks tenha presenciado isso e tenha sentido na própria pele, caso os dois tenham se encontrado. E falando em cicatriz, a gente não vê a cicatriz no Barba Branca, cara. Depois, no encontro do Roger com o Barba Branca, a gente vê a cicatriz no peito do Barba Branca, mas a gente não sabe ainda como foi feita essa cicatriz. Talvez o próprio Oda nem tenha se ligado nisso. Talvez, porque, mano, se eles não vão lutar de novo, é muito difícil você pensar no próprio Roger fazendo aquilo. Ou o próprio Barba Branca teve alguma luta com alguma outra pessoa que causou essa cicatriz. Pelo menos até a morte do Roger. Tem que ter sido antes da morte do Roger que o Barba Branca tenha ganhado aquela cicatriz, e pelo visto não foi o Roger. Porque a gente até vê um curativo no peito dele, mas até o momento em que eles conversam depois, a única cicatriz que ele tem é aquela no meio do peito. Então aquela cicatriz é a que precisa ser feita e a gente não viu sendo feita agora nessa batalha. Foi quase que uma batalha de comadre, como disseram ali, né? Porque os dois bandos tiveram uns ferimentos, mas tipo, mano, não é como se tivesse sido uma batalha mortal que foi o Akainu e o Aokiji, que os dois, meu amigo, saíram praticamente à beira da morte. Praticamente à beira da morte, com um maluco saiu sem perna, o outro saiu, todo mundo saiu cheio de cicatriz imensa no meio do corpo. Não foi nesse nível, foi uma batalha de comadre, convenhamos, né? Por isso que durou só 3 dias. Garanto que eles poderiam lutar muito mais se eles quisessem. E outra coisa também é o próprio Shanks. É o Shanks que eu queria falar aqui agora? Sim, não é o Shanks. É o Bullet. O Shanks eu falo depois. Mas é o Bullet. O Bullet no bando, ele de fato parece que aparece. Pra quem não conhece, ele é o vilão do último filme Stampede de One Piece, né? Ele parece muito que aparece no bando do Roger. Mas eu fico assim, se de fato for o Bullet, eu vou dizer pra vocês que, ao meu ver, isso não canoniza os defeitos do filme, porque, mano, não tem nem como canonizar aquilo, porque é uma bagunça que não se encaixa em momento nenhum da história. Convenhamos, sendo bem sincero, aquilo não tem como se encaixar na linha do tempo do mangá, mas pode ser que o Oda ele tenha simplesmente feito o Bullet canonizado no passado. Olha só, o Bullet ele de fato chegou a existir no bando do Roger, mas aquilo que aconteceu no filme não tem nada a ver, aquilo nunca aconteceu. Simplesmente canoniza a presença do personagem ali, diz que ele foi, sei lá, talvez um personagem qualquer dentro do bando, ele não cresceu como foi, né, no filme e se tornou aquele vilão que conseguiu se tornar com aquela força imensa. Que, aliás, eu nem vi o filme ainda, né? Tô só falando pelos spoilers. Galera, a gente está aqui já. Tá aqui ainda. Falta pouca coisa ainda pra gente comentar. Mas se liga, o Marco fala nesse capítulo que tanto o Shanks quanto o Bug estão no bando do Roger desde muito tempo. Isso se conecta com uma fala do Rayleigh lá na frente no capítulo que, meu irmão, nem tá aqui na ordem, depois eu chego nessa parte, mas eles estão há muito tempo. Isso pode reforçar aquela teoriazinha que eu postei aqui no canal, que de fato o Shanks ele esteja no bando do Roger desde bebê. E isso pode até incluir o Bug também, e a gente não sabe disso, mas pelo menos o Shanks pode ser que isso esteja se reforçando
cada capítulo mais, cada capítulo que passa, mas vamos seguir. Em contrapartida, o Shanks e o Buggy, eles falam que o Barba Negra, que no caso ainda não é o Barba Negra, é o Teach, ele não dormiu durante a batalha, o que já é estranho, né? Eu acreditava pelo menos que os personagens, nenhum deles tivesse dormido, assim como eu acredito que foi a Akainu contra o Aokiji, nenhum deles tenha dormido, tipo, mano, só se fosse mesmo uma batalha de comadre, onde o pessoal realmente tira um tempo pra tirar um cochilo pra depois voltar a lutar, né? Mas sigamos, né? Além dele não ter dormido durante a batalha, ele também não dormiu desde que nasceu, gente. Gente do céu. E além disso, o Bug fala que... O que ele fala mesmo? Você aproveitaria... Não sei nem quem foi, se foi o Bug ou foi o Shanks. Mas ele fala o seguinte, que você aproveitaria a vida em dobro se não dormisse. Vamos lembrar a fala do Ace, quando ele tinha encontrado o Barba Negra, antes dos dois lutarem. Ele fala o seguinte, que o Teach, ele viveu, ou vive pelo menos, né, o dobro da vida de uma pessoa. Essa é a fala que está descrita no Databook Green, que relaciona essa fala ao mistério por trás do Barba Negra. E isso de fato está sendo exposto nesse capítulo. As duas falas, elas estão muito similares ali. Quem diria que a fala do Ace se referiria a isso, ao fato do Barba Negra não dormir em momento algum, e agora o Shanks e o Bug, não lembro agora qual foi dos dois que falou, dizer que você conseguiria aproveitar a vida em dobro, ou seja, aquela fala do Ace dele viver o dobro da vida de uma pessoa, se referiria a isso, a simplesmente isso. Mas tem um porém, eu não acredito que por conta disso ele consiga comer duas Akuma no Mi, porque por mais que seja uma história fantasiosa, é um salto lógico muito grande você conseguir criar uma lógica ali de causa e consequência na outra, porque ele aproveita o dobro da vida de uma pessoa comum porque ele não dorme, mas por isso ele consegue comer duas Akuma no Mi. É um negócio que tá aqui e vai parar lá, sabe? Eu não consigo correlacionar uma coisa a outra e eu ficaria muito sem entender se o Oda ele colocasse essa como a causa para ele conseguir comer duas Akuma no Mi, porque o Barba Negra ele não é a única pessoa no mundo que não dorme. É dito que pessoas em países que nevam não dormem porque se elas dormirem, elas acabam morrendo. Então não seria só o Barba Negra. É claro que só ele poderia ter tentado comer duas Akuma no Mi e aquelas outras pessoas não. Poderia, mas ainda assim eu não acho que seja uma relação de causa e consequência. Talvez, acredito eu de fato, que os dois estejam relacionados, mas assim como meu brother Raoni Silva acredita, ambos estariam relacionados partindo de uma causa em comum. Ambos seriam meio que consequência de uma mesma causa. Talvez. Mas relembrando a fala do Luffy lá no reino de Drum, quando ele tá lá conversando com o Sanji, os dois estão tentando levar a Nami para ela ser curada, tentando encontrar um médico para ela, ele fala o seguinte, o que ele fala mesmo? Ele diz que pessoas em países com neve não dormem porque se elas dormissem, elas morreriam, basicamente, né? Morreriam de frio, porque o corpo delas acabaria esfriando. E ele diz que ouviu isso na taverna de uma vila. Pelo menos eu usei a tradução da Viz Media, que é pelo menos a tradução oficial lá dos Estados Unidos. Então, pelo menos uma tradução oficial já é um pouco mais de credibilidade, porque eu não queria pegar, eu nem sei qual o volume que é. Então, eu acabei nem pegando ali na estante a versão da Panini. Mas ele fala isso. O fato dele ter ouvido isso na taverna de uma vila, muito provavelmente se refere à vila da própria cidade, né, do próprio país onde ele morava, porque ele praticamente vivia lá. Então é muito difícil a gente acreditar que não seria aquele lugar. E até pelo próprio Shanks saber disso, talvez alguém do próprio bando dele, ou talvez o próprio Shanks tenha comentado isso naquele bar, naquela taverna, e aí o Shanks, no caso o Luffy, ele teria ouvido falar daquilo, porque o Shanks ele sabia partindo do Barba Negra. Tiveram algumas revelações em relação ao Barba Negra, eu confesso que eu tô meio atrasado, mas porque essa semana tiveram alguns eventos, estava no final aqui do período da pós-graduação, tiveram alguns trabalhos que tomaram um pouco mais do meu tempo. Meu brother Raoni Silva fez um texto de mais de 10 páginas
falando sobre o mistério do Barba Negra e as novas informações que a gente tem sobre ele. Ainda pretendo fazer um vídeo, ainda pretendo ler o texto do meu brother, né? Eu vou ler, eu prometo, e assim eu vou trazer todas essas informações para vocês, beleza? Vou deixar essa discussão para adentrar um pouco mais nesse outro vídeo, mas já tem um vídeo muito interessante que eu fiz ali que se refere à possível teoria do Barba Negra ter um irmão siamês que eu não sei se ainda é totalmente descartável. Para mim é uma teoria ótima que eu bolei e realmente quebrei os argumentos ali, meu amigo. Foi nota 10 mesmo. Aquele vídeo vai estar aparecendo aí no final desse vídeo. Vocês, se quiserem assistir, vai estar aparecendo na tela. Mas vale a pena conferir, por mais que a ideia tenha que ser adaptada daquele vídeo com essas informações novas que a gente tem do Barba Negra agora. Agora seguindo, gente. O Roger, ele chegou na última ilha da Grand Line e a gente finalmente tem um nome daquela última ilha da Grand Line, que é Roadstar. Talvez não queira significar muita coisa, talvez seja simplesmente um nome bonito para a ilha, que é a ilha final da Grand Line, então merece um nome bonito. Não acredito que tenha nenhum mistério como a ilha de Laugh Tale, que essa de fato tem um mistério no nome, aí tem tudo a ver com todo o mistério que envolve o próprio Reino Perdido, os Day, etc. Então ele consegue chegar a essa ilha, ele diz que conseguiu chegar a essa ilha, mas tem um porém. Foi muito maneiro o Roger ele ter falado sobre isso, porque ressalta mais uma vez o que já foi falado pelo Inuarashi no capítulo 820, se não me engano. No capítulo 820, de fato, onde ele explica exatamente isso, que normalmente o caminho que as pessoas pegam é esse mesmo, onde elas acabam chegando naquela última ilha da Grand Line e lá elas conseguem descobrir os segredos do mundo, pelo menos a descoberta do que são os Road Poneglyphs, o que elas precisam fazer para conseguir achar Laugh Tale. Então as informações elas também estão naquela ilha, você não precisa ser o MacGyver, você não precisa conseguir saber o que está escrito no Rio Poneglyph para saber que você precisa chegar em Laugh Tale. Então aquelas informações, tanto que o próprio Inuarashi sabia, elas estão aí pelo mundo, mas nem todo mundo sabe disso, que foi o caso do Roger. O Roger, ele não sabia daquilo, então ele acabou indo para aquela ilha e depois, chegando lá, é que ele descobriu que precisava fazer essa segunda viagem, que aí é que começou aquela última viagem dele de fato, logo no momento oportuno que ele descobriu a doença dele, então ele começou a correr atrás do prejuízo para, antes que ele morresse, conseguisse completar a viagem chegando em Laugh Tale. E o Roger, naquele tempo presente do flashback, aparentemente diz que quer ser o Rei dos Piratas, apesar de aquele título não existir ainda naquela época, não existia um Rei dos Piratas, então talvez ele tenha inventado aquilo, não, vou inventar o título, eu vou ser o rei de todos esses piratas que estão aqui, né? Por mais que não seja exatamente, né, tipo um rei que vai mandar em todo mundo, mas seria um título ali simbólico onde ele seria o maior pirata da história, né? E isso é muito legal porque foi feito exatamente a mesma construção de cena quando o Luffy era pequeno e ele também teve essa parte da fala cortada. O Ace e o Sabo, eles ficaram, "Quê? Mas o que? Como assim? Tipo, você quer ser? Como assim? O que você quer fazer?" Todo mundo ficou espantado, assim como os personagens ali quando o Roger falou aquilo, mas a parte que ele supostamente diz que quer ser o Rei dos Piratas foi cortada. E até o meu brother tem até essa ideia, essa infame ideia que eu realmente não acredito tanto assim, de que a fala na verdade se referiria a outra coisa, não seria simplesmente eu quero ser o Rei dos Piratas, porque aquela fala é simplesmente toda hora jogada ao vento sem precisar ser ocultada nunca. O Luffy ele tá sempre falando que quer ser o Rei dos Piratas, então baseado nisso, você esconder um momento onde ele supostamente fala isso, meio que poderia evidenciar o fato de que ele não falou aquilo, ele talvez tenha falado outra coisa, mas eu honestamente prefiro crer no básico, que ele simplesmente falou que queria ser o Rei dos Piratas mesmo, assim como o Roger nessa cena. O Roger, ele chega a segurar o Momonosuke, o Rayleigh ele tá segurando a Hiyori, e o Rayleigh solta o seguinte. Ele diz que isso lembra o passado. De fato, aparentemente o Shanks, tanto ele quanto o Bug, eles estavam no navio do Roger desde bebê. Gente do céu, eu não sei, eu não tava achando que isso fosse ser confirmado pelo menos tão cedo, e não foi ainda. Mas tá evidenciado fortíssimo, tá fortemente evidenciado de que
Provavelmente os dois eram bebês quando entraram no navio. Eu tava crendo só no Shanks. Mas se o Bug entrou junto ali em algum momento, pelo menos pelo mesmo contexto ali, de alguma forma, escravo de Tenryubito ou filho de Tenryubito, qualquer coisa, pode ser o caso, não tem problema. Mas o Shanks ser filho do Shebeck é algo que eu realmente creio ainda. E eu vou estar deixando linkado o vídeo se você não viu esse vídeo ainda. Teve bastante acesso, mas pode ser que alguém não tenha visto ainda. E o que eu senti falta, que poderia ter sido colocado nesse capítulo ou no capítulo anterior até, é o motivo pelo qual o Barba Branca ele não gostaria de ter mulheres no bando dele, porque, mais uma vez, só recapitulando, a gente sabe que o Barba Branca, as únicas mulheres que tinham no bando dele, pelo menos nos últimos anos de vida dele, eram as enfermeiras, não tinham mulheres no campo de batalha, na linha de frente de fato. Então por que isso aconteceu depois de um tempo, já que agora, nesse flashback, a gente tem, por exemplo, a Whitey Bay, que se tornou depois, né, capitã aliada dos Piratas do Barba Branca, que faz parte agora do bando do Barba Branca de fato, dentro do bando. O que aconteceu? Talvez, e a ideia que eu suponho que seja, é que se tiverem mulheres dentro do bando, os personagens não vão parar de procriar, porque foi isso que aconteceu quando a Toki fez parte ali do bando honorificamente ali por um momento. Ela acabou engravidando do Oden e os dois tiveram 2 filhos. Não quer dizer necessariamente que o Barba Branca ele odeie crianças no bando, mas é um trabalho extra a você ter que cuidar de crianças, de bebês recém-nascidos, quando você tem que ir para o campo de batalha enfrentar outros oponentes. Então é meio complicado. Então talvez isso viesse a ser um motivo para o Barba Branca não querer mulheres no bando, mas talvez o Oda nem tenha se importado em explicar isso e simplesmente tenha pulado. Vamos esperar para ver se algum dia alguém pergunta isso numa SBS. E por último, o Roger ele vai para Skypiea finalmente. Essa é a parte muito importante, porque o final do capítulo foi lindo, cara. Ele escrevendo lá, tipo, no caso o Oden, né, escrevendo pra ele a mensagem, e a mensagem lá grafada no poneglyph traz uma nostalgia, cara, e ver a perspectiva dele da viagem foi lindo demais, foi lindo demais. Aquele finalzinho do capítulo foi lindo, assim, foi uma escultura, de fato, como o próprio desenho que eles fizeram ali das escritas que eles colocaram na pedra. Mas mais do que isso, a gente tem que lembrar de algumas coisas, de algumas informações envolvendo a linha do tempo de One Piece, porque algumas pessoas estão se confundindo. Eu cheguei a esclarecer isso no review passado, no anterior, acho que foi no review passado, mas relembrando aqui, a batalha contra o Shiki aconteceu 1 ano antes desse momento da história de agora, desse flashback de agora. Só que a principal confusão que o próprio mangá tá gerando na gente em relação à ordem dos acontecimentos é a aparência do Shanks em ambos flashbacks. Quando a gente tem o Shanks agora, ele parece muito menor, muito mais novo, e o próprio Bug também, do que 1 ano atrás, na Batalha de Edward. Quando ele tava lá, tipo, mano, muito mais parecia ter uns 14, 15, 16 anos já, jovenzinho já. Nesse aqui parece uma criança. No capítulo passado, quando o Shanks pequeno aparece, ele tava assim, lá abaixadinho e tal. Eu falei, mano, até que dá pra disfarçar, ele tá abaixadinho ali e tal, não tá muito evidenciado. Parecia um pouquinho mais novo, mas eu não achei tão gritante assim a diferença. Mas agora, com esse capítulo, de fato, aparenta estar muito mais novo do que 1 ano atrás. Mas a gente tem que considerar os fatos da ordem dos acontecimentos ano a ano. Eu pelo menos prefiro acreditar nisso do que simplesmente a aparência dos personagens ali, que por mais que tenha sido um erro, pode muito bem ser que, mano, cagou mesmo na aparência dos personagens, vamos deixar passar isso aí, meu amigo. O que importa é a citação ali do narrador em que ano que aconteceu tal coisa. Só que o fato do bando do Roger ter ido pra Skypiea agora significa mais uma coisa também relacionando a essa batalha de Edward contra o Shiki, porque naquela batalha, mais uma vez, que foi 1 ano antes daquilo, o Shiki ele fala que o Roger sabia da localização de uma arma. E a gente sabe que ele foi saber da localização de Poseidon depois, quando ele foi parar a Skypiea e conseguiu saber o que estava escrito naquela pedra. Depois ele foi para a Ilha dos Tritões e aí soube de fato sobre Poseidon, conheceu de fato Poseidon. Mas se 1 ano antes ele já sabia a localização de uma arma, provavelmente aquilo não se referia a Poseidon. Pelo menos se a gente considerar a linha do tempo como ainda está colocada na história pra gente. Se referia provavelmente a outra arma ancestral. Agora,
o desgraçado já tava com aquele ovo no navio, aquele maldito ovo que até hoje a gente não sabe o que se refere, mas eu particularmente acredito que seja, assim, chutando no básico, assim, sem arriscar muito, que Urano seja algum dragão, personificação do céu, um dragão, etc, que tenha colocado um ovo. Ele conseguiu descobrir onde esse dragão mora, mas ele conseguiu levar um ovo de dragão com ele. Aquele dragão sendo Uranus, uma hora ia morrer, talvez ele já tivesse até velho, e uma hora o descendente ia chocar do ovo e iria se tornar um novo Uranus. Assim como acontece, por exemplo, mais ou menos com Poseidon, né? Ao longo das gerações vem surgindo uma nova Poseidon. Então seria mais ou menos nessa lógica que a coisa aconteceria. Acredito que faria algum sentido, mas a porra do ovo ainda não chocou. E por último, tem uma ceninha que o pessoal ficou na dúvida se aquele seria o Roger com o braço esticado, mas na verdade é simplesmente o contorno da nuvem ali que não está completo por conta, né, da localização das figurinhas ali, que a figurinha da nuvem não fecha, não tem nada demais, é só a nuvem mesmo. É isso, galera, esse review ficou grande pra caraca, mas pelo menos teve pouquíssimo corte, graças a Deus, meu Deus do céu, pelo menos eu consegui desenvolver bem tudo que eu queria falar aqui nesse review. Então espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like se você gostou, se inscreva no canal se você não conhece para acompanhar mais vídeos de One Piece. Vou ficando por aqui, ativa o sininho, caralho. Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu já falei isso? Nem sei, mano. Sei que eu falei pra caraca. Até a próxima. Tchau.